Senhora Presidente, Senhor Presidente da Câmara, Senhores Vereadores, Senhores Deputados, minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Reunimos-nos hoje aqui para realizar este debate anual sobre o estado da cidade. Não se trata de um exercício simples, porque neste plenário, mais do que em qualquer outro lugar, a evidência da diferença entre a praxis e a autonomia do pensamento, entre a execução e a fiscalização, entre o poder e a oposição, é mais acentuada pela natural separação de funções entre o que compete realmente à Câmara e as competências limitadas desta Assembleia. E é justamente por aqui que eu gostaria de iniciar esta intervenção. Ao longo dos últimos meses, todos os membros desta Casa, naturalmente uns mais do que outros, apresentaram moções, recomendações, realizaram requerimentos, enfim, utilizaram todas as ferramentas que o sistema disponibiliza para, de uma forma ou de outra, podermos contribuir para o desenvolvimento harmonioso da cidade que é de todos nós. Discutir o estado da cidade é também discutir a forma como a doutrina democrática é participada. E neste campo não posso deixar de salientar o desprezo e arrogância que esta administração tem pela diferença da opinião política. Esta Câmara apresenta e aparenta estar aberta ao diálogo, mas sempre que pode, e tem podido muitas vezes, não responde a perguntas e evita os consensos. É agressiva quando se sente acossada e considera as interrogações naturais da oposição como campanhas difamatórias. Para além disso, não respeita algumas das decisões da Assembleia Municipal. Uma posição que põe em causa a descentralização política e a independência desta Casa enquanto órgão eleito pelos lisboetas por voto direto. Na realidade, o Sr. Presidente e o PS sempre lidaram muito mal com o contraditório e com a oposição democrática. A discussão em torno da higiene urbana é o exemplo perfeito daquilo que acabei de dizer. O PPM apresentou aqui nesta Casa uma proposta para a recolha de lixo na cidade de Lisboa por 365 dias ao ano. A proposta foi recusada com os votos da esquerda, com argumentações absurdas, como, por exemplo, que o PPM queria uma cidade limpinha para os turistas. Bem ou mal, todos os partidos já apresentaram aqui propostas para a resolução deste problema. E o que se pode concluir de tudo isto? Que a administração da Câmara Municipal não tem a mínima vontade de discutir, analisar e chegar a um consenso com as forças políticas representadas nesta Casa. Temos agora liberdade para nos interrogarmos sobre a eficácia desta Assembleia. Recomendações aprovadas nesta Casa não podem nem devem ser ignoradas pelo Executivo Camarário sob pena de nos transformarmos numa espécie de parente pobre da família da democracia. Isto acontece quase todas as semanas. Esta administração só se sente verdadeiramente criticada quando não pode ou não consegue já desmentir o inevitável. Quando todos os telejornais passam reportagens sobre o assunto, quando os jornais escrevem diariamente sobre a falta de higiene da cidade, aí sim, a Câmara substitui o responsável pela pasta, baralha tudo de novo e espera que não apareçam mais notícias críticas nos próximos meses. A juntar a tudo isto, a forma como é abordada toda esta questão por parte desta administração. O Sr. Presidente só assumiu a realidade caótica da higiene urbana em Lisboa em agosto deste ano e com a argumentação que o aumento de lixo na cidade era fruto do aumento do turismo. Mais recentemente, a Câmara defendeu querer responsabilizar os cidadãos, curiosamente não os turistas, pela situação agravada vivida em Lisboa. Enfim, se voltarmos à casa de partida e se fizermos um estado da arte do que foi discutido aqui sobre a higiene urbana, seguramente que este problema já estaria resolvido há muito. É necessário levar a sério esta Assembleia e não podemos andar aqui apenas a fingir que o sistema funciona. Continuamos neste mesmo caminho. Ora, como vimos para a Câmara, a culpa da presença do lixo nas nossas ruas é do aumento do turismo e a primeira solução apresentada é de alterar o regulamento da higiene urbana para aumentar a responsabilização dos cidadãos. Resumindo, os turistas sujam e os lisboetas são responsabilizados. Obviamente que estas declarações não podem ser levadas a sério, nem a primeira nem a segunda, mas por muito surreais que sejam, elas transmitem-nos uma imagem do pensamento desta administração sobre o que é Lisboa hoje em dia. Lisboa é presentemente uma cidade que tem muito mais turistas e muito menos habitantes. É uma cidade de contrastes. Os números do turismo apontam todos eles no mesmo sentido, no sentido do crescimento. Lisboa é premiada, Lisboa aumenta a capacidade hoteleira, Lisboa está na moda. O turismo é positivo para a economia da cidade, o turismo é positivo para Lisboa. Apesar de tudo, o turismo também é volátil e existem já sinais de algumas nuvens negras no futuro próximo, atendendo também ao aumento do custo da cidade e respectiva perda de competitividade face a outros destinos.
A cidade de Lisboa perdeu nos últimos 11 anos mais de 50 mil habitantes, tantos anos como os anos consecutivos que o PS governa na cidade, dados estatísticos indiscutíveis e inegáveis de uma cidade em perda continuada de população. A cidade que hoje aqui discutimos não pode ser apenas a cidade do turismo, mas fundamentalmente a cidade das pessoas. São elas que nos elegem, são elas que dão vida à própria cidade. Mas Lisboa hoje é uma cidade com novas atrações para quem nos visita e com mais lixo para quem nela ainda habita. Discutimos hoje aqui o estado da cidade ao fim do primeiro ano deste mandato e terceiro da responsabilidade do Sr. Presidente Fernando Medina. Quando concorreu às eleições em 2017, deixou, segundo o jornal Observador, 23% das promessas do PS por cumprir. Poderá dizer que foram promessas do PS de António Costa, mas hoje, passado um ano, não poderá refugiar-se nas promessas de outros. O programa eleitoral tem-no a si como principal responsável e a equipa que representou a cidade resulta das suas escolhas e responsabilidade. Retrospectivamente, podemos afirmar que o primeiro ano deste seu mandato foi marcado por alguns revés. Ainda no final do ano passado, em meados de dezembro, o Tribunal Constitucional declarou ilegal a cobrança da taxa de proteção civil que a autarquia cobrou entre 2015 e 2017. Já esta semana ficamos a saber que o Governo incluiu em sede da apresentação do Orçamento de Estado a autorização legislativa para a criação da Contribuição Municipal de Proteção Civil. Depois da saga das taxas e taxinhas, vêm agora as contribuições e as contribuiçõezinhas. Mas sobre os seus problemas sobre taxas não ficamos por aqui. Já em julho deste ano, a Câmara deixou cair a ideia de cobrar uma taxa a cada passageiro que chegasse a Lisboa pelo aeroporto Humberto Delgado. Tal aconteceu, não por vontade própria, mas apenas depois da Comissão Europeia ter divulgado um parecer em que das duas uma. Ou Portugal passava a cobrar a taxa por chegada aérea a todos os passageiros, incluindo os residentes, ou estava a violar as regras da União Europeia. Solução do município, já apresentada em sede de proposta de orçamento municipal. Duplicar a taxa de dormida na cidade, que em 2017 rendeu 18,5 milhões de euros, passando de 1 euro para 2 euros. Em matéria de taxas, estamos conversados. Quando o Tribunal Constitucional chumba, o Governo aprova. Quando a Comissão Europeia adverte, a Câmara Municipal contorna. São os verdadeiros especialistas a taxar. Minhas senhoras e meus senhores, um dos papéis da oposição passa pela fiscalização do trabalho da Câmara. É isso que se pretende com esta intervenção e com o nosso trabalho na Assembleia Municipal. Por isso, e para que fique bem claro, as críticas que produzimos são fruto normal do relacionamento entre instituições que se complementam ou que se deveriam complementar. Não existem aqui campanhas, gratuitidade de análises ou estratégias de pressão. Não. Estamos aqui todos a defender caminhos, muitas vezes diferentes, para o bem da causa pública, para o bem de Lisboa. Há projetos que merecem ser realçados e que abrem caminhos de esperança. O recente anúncio de que os autocarros da área metropolitana de Lisboa vão funcionar debaixo de uma marca única a partir de 2020 parece ser uma dessas boas notícias. A criação da Carris Metropolitana, que vai reunir as empresas de transporte público rodoviário dos 18 concelhos da área metropolitana de Lisboa, é uma opção que agilizará e facilitará a vida de muitos lisboetas e portugueses que vivem nos concelhos vizinhos. De igual modo, a proibição de novos registros de alojamento local na cidade, um assunto que ainda terá que ser aprovado nesta Casa, parece ser uma boa iniciativa. Ninguém está contra o turismo foi e é muito positivo para Lisboa, mas temos que preservar a identidade da cidade e, mais do que isso, a dos seus habitantes. O programa Uma Praça em Cada Bairro, intervenções em espaço público, integrado no conceito Lisboa-Cidade de Bairros, merece também, da nossa parte, um vigoroso elogio. Trata-se de rehumanizar a cidade como ponto de encontro da comunidade local e valorização envolvente. Por último, cabe-nos fazer aqui uma chamada de atenção em defesa do património. Há coisas que foram bem feitas, há coisas que não foram feitas e, sobretudo, há coisas que foram claramente mal feitas. No caso do património, as intervenções têm que ser socialmente mais abrangentes e fruto de uma grande discussão pública. O caso dos azulejos na Praça da Figueira é sintomático como não se deve trabalhar, como não se deve fazer. Minhas senhoras e meus senhores, na República, Platão formula uma cidade ideal, onde haveria a tão sonhada justiça. Essa cidade era fundamentada na divisão do trabalho. Para Platão, uma cidade justa só poderia existir se cada homem cumprisse com as suas funções. Ou seja, Platão dizia ser necessária a criação de um método capaz de impedir que a incompetência e a corrupção existissem no governo público. Por isso,
A cidade ideal só poderia ser governada por aqueles que possuíssem a habilidade da sabedoria, os filósofos. Sejamos mais modestos, não pedimos tanto. Pedimos apenas que a gestão de Lisboa seja mais discutida e partilhada aqui nesta Assembleia.